Mas hoje eu quero saber exatamente como é que o Einstein está utilizando o ESG dentro, até porque como a gente estava conversando antes de começar o podcast, você disse que o Einstein já é bastante comprometido com ações de ESG há muito tempo. Então eu queria ouvir um pouco de ti a respeito das ações, dos desafios, dos benefícios, como é que isso está impactando a sociedade e mesmo o entorno do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein, e como é que isso está mudando o hospital de alguma forma. Mas antes da gente começar, eu queria perguntar para ti. Primeiro, conceitualiza para a gente rapidinho o que é o ESG e qual que é a conexão do ESG com o Albert Einstein. Bacana. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade. Eu agradeço. Muito bom estar aqui com vocês, né, conversando sobre esse tema que é realmente muito relevante para a sociedade. E Pro Einstein, que é uma organização de saúde, tem uma conexão realmente muito forte. Qual é o propósito da existência do Einstein? A gente nasceu para cuidar da saúde, para gerar um impacto positivo na vida das pessoas. O propósito do Einstein é levar uma gota de Einstein para cada cidadão. E a gente entende que esse propósito significa levar cura, levar bem-estar, levar qualidade de vida para essas pessoas por meio, né, de assistência à saúde, seja ela no ambiente privado, seja no ambiente público, por meio de pesquisa, por meio de inovações, por meio do ensino. Enfim, o Einstein atua em diversas frentes, inclusive um dos pilares do Einstein é o que a gente chama de responsabilidade social. Então, por meio dessas diversas formas de atuação, a gente quer e trabalha diariamente para levar ou para causar um impacto positivo na vida das pessoas. E esse impacto positivo tem tudo a ver com sustentabilidade, tem tudo a ver com a ESG, que no fim do dia também é fazer com que, por exemplo, em relação ao meio ambiente, uma organização tenha uma relação positiva entre aquilo que ela demanda, entre aquilo que ela consome da natureza e aquilo que ela entrega de valor para a sociedade, para as pessoas de uma forma geral. Ao longo dos anos, né, dos mais de 60 anos de existência do Einstein, o Einstein sempre teve um histórico compromisso não só com a cura das pessoas, mas também com o meio ambiente. Para você ter uma ideia, a gente reporta os nossos gases de efeito estufa, né, por meio de um padrão internacional, que é o GRI, desde 2010. Então a gente tem uma história de reportar os nossos gases de efeito estufa. O Einstein também tem, historicamente, né, por padrão, fazer o seu relatório de sustentabilidade, onde todos os serviços que a gente entrega para a sociedade são relacionados e também todos os consumos estão citados lá, destacados historicamente, como é que a gente vem consumindo recursos, como é que a gente vem produzindo serviços para a sociedade. Então, a ESG, a sustentabilidade para o Einstein, é parte de uma trajetória, parte de uma rota que a gente vem percorrendo. E agora, num cenário global, onde a gente tem um cenário com mudanças climáticas mais evidentes, mais perceptíveis, onde a gente enxerga de forma também muito clara um nível social, um nível de desigualdade social, tensões sociais de uma forma geral, e uma necessidade maior por uma governança, seja uma governança global, seja uma governança dentro do país, seja governança dentro das próprias operações. Eu diria que esse tema, não só no mundo, mas dentro do Einstein, tem ganhado cada vez mais relevância. Você falou alguns pontos importantes, eu queria sempre entender, eu acho que isso é muito legal, porque como é que vocês, eu estou imaginando do ponto de vista de empresas em geral, assim, como é que se inicia dentro do ESG? Porque isso muitas vezes tem que vir, ele é de cima para baixo, né? É uma coisa que vem, quer dizer, lá do CEO, da parte da alta administração da empresa. Isso é cascateado para baixo, né? Como é que funcionou isso para o Einstein? Claro que o Einstein, por propósito, é como você falou, é cuidar de pessoas, né? Então, você cuidar da comunidade, né? Isso, cuidar do meio ambiente, isso acho que tá intrínseco nesse propósito, de alguma forma. Mas como é que isso acontece? No sentido de que tem que haver uma crença de cima para baixo e lá em cima apoiar essas ações constantemente para que isso vire uma cultura dentro da organização. Como é que isso funcionou para o Einstein? Como é que se começaram essas ações de ESG dentro do hospital?
Bacana. Como é que o Einstein se organiza, né, para colocar isso em prática? Primeiro, nós somos somos parte de uma sociedade, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Isso. que é formada por voluntários da comunidade judaica de São Paulo. E como é que ela né, tem toda uma estrutura organizacional dessa sociedade? Dentro dessa estrutura há um comitê de sustentabilidade, que olha diversos temas relacionados à sustentabilidade, que se reúne com determinada frequência e que é de fato o grande patrocinador, o grande direcionador dessas áreas. Isso se desdobra para a equipe executiva, para o COMEX, né, para os diretores executivos, que colocam isso em prática por meio aí de planejamento estratégico, por meio de direcionadores e de políticas que governam as operações. Ou seja, a gente está falando aqui da governança corporativa. Essas políticas, elas acabam desdobrando no que a gente chama de modelo tático de realização disso. E esse modelo tático, ele é desenhado para atender os melhores padrões internacionais. Em alguns deles, a gente, inclusive, busca certificações que atestam de forma externa que a gente está no caminho certo. No caso ambiental, por exemplo, a gente tem uma certificação 14001 desde 2003. Legal. A gente está esse ano, inclusive, a gente está fazendo uma recertificação da 14001. A gente tem uma certificação da 50001, que é a gestão da energia, né? 14001 meio ambiente, 50001 energia, além de outras certificações que a organização tem, que, olham, portanto, eu estou falando desde o momento em que o conselho determina qual a direção que a gente deve seguir. Isso passa por todos os processos operacionais até uma auditoria externa que checa de forma independente de que maneira a gente está evoluindo. Boa. Agora, como é que, de alguma forma, essas ações de ESG, eu quero entrar um pouco numa linha de que a gente vê um crescimento de algo... Eu não gosto, eu sinceramente acho que o ESG é absolutamente importante, mas o meu medo é que ela em algum momento entre numa buzzword, que é o que a gente estava falando sobre o tal do greenwash, né? Que é empresas se utilizando de ações de ESG para promover sua marca, né? O que eu acho que é bem ok, mas quando o propósito é única e exclusivamente esse, aí você foge completamente da ideia de ESG. O ponto é como fugir disso. Como ser verdadeiro nas ações de ESG. E para que a sociedade entenda que aquilo é verdadeiro. Bacana. O que acontece? Quando a gente pensa em sustentabilidade de uma forma geral, é bacana a gente olhar para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são objetivos consensados, né, entre a grande maioria dos países. No Einstein a gente tem compromisso com 11, 12, 17 e a gente mensura como é que está a evolução, a maturidade desses objetivos dentro das nossas operações. Um outro elemento que a gente também busca fazer são compromissos externos internacionais. Um dos compromissos é com a Agenda 2030, né, que é reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e zerar até 2050. Ou seja, quando a gente assume, portanto, um compromisso público e um compromisso de longo prazo. Portanto, um dos elementos-chave, no meu modo de ver, é pensar nisso enquanto uma jornada, é uma trajetória que a organização faz no sentido de mitigar seus impactos, no sentido de aumentar o valor entregue para a sociedade, no sentido de reduzir os seus aspectos ambientais. E na medida que essa trajetória vai ficando pública, mostrada para todas as partes interessadas, o compromisso começa a ficar mais evidente, diferente de apenas uma foto, um momento, um projeto de destaque, mas que não mostra uma trajetória consistente e verdadeira.